Eu sei quem eu era esta manhã, mas acho que já passei por tantas mudanças desde então. Alice é um dos pouquíssimos livros que eu já reli que tenho vontade de continuar relendo por toda a minha vida. Eu amo esse livro, essa história nonsense, sem pé nem cabeça, onde a gente simplesmente vai seguir a Alice por um mundo fantástico e vai acompanhar os pensamentos dela, aleatórios e sobre várias coisas. E é basicamente essa a história do livro, Alice passeando pelo País das Maravilhas e pensando coisas muito engraçadas e aleatórias. No vídeo de hoje a gente vai refazer então a capa de Alice. Eu tenho aqui essa edição com os dois livros, que é Alice através do espelho e Alice no País das Maravilhas. E eu vou usar ele como base para criar a minha nova capa. Eu não gosto muito de Através do Espelho, porém a gente vai fazer aqui uma capa floral, que é um negócio que eu tô com muita vontade, como eu falei nesse vídeo aqui, que eu quero desenhar mais plantas, mais folhas, mais mato como ornamento. E como aquele jardim de flores falantes é um negócio do segundo livro, a gente vai então fazer essa edição única com os dois livros juntos. Essa é a edição comentada da Zahari, eu não acho ela feia, eu gosto dessa capa, eu gosto como ela tem esse ar meio moderno, mas ao mesmo tempo ela tem as ilustrações antigas e eu realmente acho essa capa bonita. E como Alice foi publicado pela primeira vez em 1865, temos muitas capas muito bonitas ao longo da história e a gente tem várias capas, tanto brasileiras quanto pelo mundo, muito bonitas. Então eu não vou refazer a capa de Alice por achar ela feia, e sim porque Alice é um livro muito especial pra mim e eu queria fazer essa capa com flores, e então tudo se combinou. E eu vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar um pouco do meu processo, como que eu vou trabalhando até chegar lá na capa final que vocês veem nos meus vídeos. A primeira coisa, claro, é saber mais sobre a história, ler o livro, pesquisar sobre. É aqui que eu vou entender sobre o que eu quero trazer na capa, qual é o tema do livro, qual é o tema da história, e aí eu vou começar a puxar os elementos que eu vou trazer pra capa. Eu começo então a anotar algumas palavras-chave. Nem sempre as palavras que eu escolho vão aparecer no produto final, mas é importante essas palavras-chave para que eu consiga ter várias ideias e para que eu consiga explorar as minhas ideias. Essas palavras não me ajudam só no conceito da capa, como também para trazer alguns easter eggs, como por exemplo na capa de Crepúsculo, que eu fiz nesse vídeo aqui, tem uma maçãzinha lá pequenininha no canto, e essa maçã só tá lá como um easter egg, como uma palavra-chave que eu selecionei antes e que eu achei interessante trazer no livro. Aí com isso eu faço as thumbnails, que são pequenas imagens onde eu vou pensar na capa, pensar nos elementos da capa e desenhar ela de uma forma muito simples para que eu não perca tempo, mas que ao mesmo tempo eu consiga ver diferentes ideias. Nem sempre eu faço várias thumbnails, às vezes eu faço uma só e acho que essa tá boa, e daí eu testo ela fazendo o esboço e depois finalizando a arte, mas é sempre legal fazer várias opções de thumbnails e variando algumas coisas, e às vezes a gente acha um elemento legal de uma thumbnail e a gente acha um elemento legal de uma outra thumbnail e a gente combina tudo isso para fazer o nosso esboço. Então escolhendo essa thumbnail eu começo a fazer um esboço maior, realmente testando todos os elementos, desenhando ele direitinho mais ou menos como é que ele vai ficar na capa. Eu geralmente faço isso no papel, mas dessa vez eu escolhi fazer direto no iPad para eu conseguir ir apagando e testando e movimentando as coisas de uma vez só. Com esse esboço pronto é hora de escolher as cores e começar a fazer a capa. Então a primeira coisa que eu fiz foi desenhar os textos. Tem bastante texto nessa capa porque são dois livros, tem o nome principal, tem o nome do autor e tem ainda a informação ali de edição comentada, que eu queria manter igual o nosso livro, que esse aqui que eu tenho aqui. É mais fácil começar com o texto primeiro, porque assim eu sei quanto espaço que ele vai ocupar e os elementos não vão começar a invadir ele, ou se eu quero que invadam, por exemplo, eu quero desenhar uma folha em cima dele, eu sei onde é que ele tá já desde o começo. Isso facilita no processo todo. Então eu comecei a fazer os esboços dos cogumelos, que são uma das peças centrais aqui da nossa capa, e esses cogumelos não são bem os cogumelos que eu tô desenhando aqui. Eu queria que ele ficasse mais bonito visualmente, então eu tô usando esses cogumelos vermelhos mesmo, porém, esse cogumelo é tóxico, né, gente? E no livro ela não come um cogumelo tóxico, são cogumelos feitos pra comer mesmo. Mas né, a gente tá acabando aqui com a história só pela beleza. Esses cogumelos fazem parte da cena onde ela encontra a lagarta, aquela que foi na narguile e tem lá o negócio da fumaça e que questiona coisas, então eu quis trazer essa cena e pra isso eu também trouxe a lagarta fumando seu narguile. Aproveitei pra fazer aí a fumaça como fundo pro nome do autor. Narguile ou narguilé que se fala? Eu não sei como é que se fala, deixa aqui embaixo nos comentários. Quando eu comecei esse esboço eu quase não fiz a Alice nessa capa, porém achei que precisava de uma Alice, então eu fiz ela pequena, como ela aparece numa das cenas do livro, fiz ela com um pedaço de cogumelo na mão e esse pedaço sendo tirado do cogumelo onde ela tá sentada, porque ela precisa crescer de novo e ela precisa
precisa desses pedaços dos cogumelos, porque ela já cresceu, já diminuiu, continua fazendo isso o tempo todo e ela tá cansada de crescer e diminuir. Ali no fundo, para dar uma preenchida naquela parte dos cogumelos sem que ficasse muito cogumeludo, eu quis colocar aí um pouco de mato, como se fosse um mato alto, umas plantas aí. E aí, é claro, eu comecei a trabalhar nas plantas, nas flores, nas folhas e todo esse ornamento aí que vai na parte de cima. Eu resolvi fazer algumas dessas flores com rostinhos, porque tem uma cena no segundo livro onde ela encontra flores que falam e ela tá muito pequena, então eu quis interligar aí essas duas cenas que são de dois livros diferentes, mas os dois livros diferentes estão dentro desse livro, então acho que faz sentido aí a gente misturar os dois, o que traz um pouco de cada livro pra capa. Eu acho que isso foi um dos grandes problemas da capa de Nárnia, que eu ia fazer como se fosse um volume único, mas eu acabei fazendo como livro 1 porque não tava se conectando com as outras histórias, tava se conectando só com uma, e eu acho que isso seria um problema, coisa que não vai ser mais um problema aqui no livro de Alice. Continuei desenhando meus matos, continuei desenhando minhas flores e fui terminando tudo até chegar na etapa de luz e sombra. Eu usei um pincel de giz, que eu tô gostando bastante nas ilustrações que eu postei no Instagram ultimamente, são todas com giz. E por último eu fui dando os últimos retoques, trabalhando aí um pouco em algumas partes que não ficaram tão legais, eu fui trabalhando um pouco nos tons. Às vezes quando eu termino um desenho eu crio algumas camadas de cor por cima do desenho para que eu meio que deixe tudo mais uniforme. Aí por último a gente começa a trabalhar na luz, comecei a iluminar todo o desenho, fui colocando detalhes de luz em todo o desenho, porque eu acho que ele finaliza, ele fecha ali o negócio do desenho, ele fica mais bonito. E essa daqui foi a minha versão da capa de Alice. Eu gostei bastante de fazer, eu tava com muita vontade de fazer uma capa de Alice faz muito tempo, porém eu queria me dedicar a ela. E dentro da série que eu tô fazendo aqui no canal com 3 capas, ficaria muito difícil me dedicar demais a uma capa cheia de elementos e fazer aí um negócio maior, enquanto as outras ficariam em silhuetas. Então eu não queria realmente fazer isso, eu queria passar mais tempo, bastante tempo aqui nessa capa de Alice. O que vocês acharam? Vou deixar aqui o comparativo das duas capas, eu gostei muito mesmo da minha capa, eu gosto da capa atual. E como eu disse, tem várias capas muito bonitas por aí. Eu queria muito trazer mais um Refazendo Capas e eu queria mostrar pra vocês um pouco desse processo, por isso eu trouxe esse livro. E o Refazendo Capas Verdes vai demorar um pouco ainda, porque eu preciso ler a herança e as coisas estão meio atoladas aqui, como eu já falei aqui nesse vídeo aqui. Mas eu realmente tô bem feliz de ter feito essa capa. Me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, deixe seu curtir e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem vídeo novo toda segunda-feira. Compartilha esse vídeo para as pessoas que podem gostar e eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo e até mais!